Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto denso, então eu convido você a ficar até o final do vídeo para você conseguir entender. Existem determinados versículos da Bíblia que falam sobre uma pré-existência, que o ser humano, antes de viver tudo isso aqui, já aconteceu algo com ele antes. Então eu vou começar aqui em Apocalipse 13, versículo 8, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Se Jesus foi morto antes da fundação do mundo, então, antes da fundação do mundo, havíamos pecado. Pois é a mesma lógica do pessoal que fala que aboliu a lei. Se não há lei, não há motivo para pecado. Se o pecado não existe, então você não precisa justificar o pecado. Ou seja, o sacrifício é em vão. Se você fala que não existe pecado. A mesma coisa para reencarnação. O pessoal fala sobre reencarnação, mas se você acredita em reencarnação, você não pode acreditar em Jesus, porque Jesus vem para pagar os nossos erros. E na reencarnação, o pessoal fica reencarnando até conseguir pagar o próprio karma. E se nós falamos de reencarnação, eu diria que nós precisaríamos estar evoluindo. E sempre o que nós vemos na realidade é o contrário. Na verdade, nós vemos as pessoas cada vez mais se degradando. Agora vamos para Salmo 60. Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Quando é que ele fez isso aqui? Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Esse vinho do atordoamento pode ser traduzido de outras formas. Só que eu acho que vai dar para entender também. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Como eu disse, o vinho do atordoamento pode ser traduzido de outras formas. Só que esse vinho do atordoamento se refere a um esquecimento, que nos é causado quando entramos aqui na Terra. Mas se nós tínhamos outra vida, antes dessa aqui que nós vivemos, essa vida era lá nos céus, que é diferente de reencarnação. É encarnação, você estava nos céus e você foi diminuído. Lembre-se, você foi feito um pouco menor do que os anjos. Nós perdemos a memória quando nós viemos para cá, para que nós passamos pelo teste. Não é à toa que determinadas coisas na Bíblia, a idade de certas figuras, como por exemplo tendo 365 anos, quem é que tem 365 anos? Isso alude ao tempo. 120 alude ao tempo também. 4, 40, 400. Pensa o tempo que o pessoal ficou andando no deserto. Tudo isso alude ao tempo aqui na Terra. Você pode pensar que eu não deveria conectar os versículos que eu estou tirando eles de contexto. Mas, por exemplo, se eu pegar as leis de Moisés e depois for pegar o Messias conversando, os dois vão se conversar os versículos, porque o Messias veio para cumprir a lei. Tanto que ele fala no Sermão da Montanha, eu não vim, não pensem que eu vim para abolir a lei. Agora 1 Pedro versículo 20, o qual na verdade em outro tempo desconhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo. O que é antes da fundação do mundo, gente? Ezequiel 28, versículos 12 a 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ó, pecado, ou seja, tem um motivo para o Messias ele ter essa crucificação, ele ser imolado, né? Antes da fundação do mundo, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Como é que começa esse versículo aqui? Filho do homem. E aí, aqui no 12,
tá filho do homem. E no 14, tu eras querubim. E no 16, ó querubim cobridor. Tá se referindo a quem? E falando que essa pessoa é quem? Agora vamos continuar aqui no 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca subsistirá. Então, claramente, esse versículo aqui fala sobre coisas que ocorreram nos céus. Vamos continuar aqui em Salmos 8, versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Outra parte interessante aqui, em Gênesis 25, versículos 23 a 26. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Bom, nós sabemos que o Criador ele sabe de todas as coisas. Mas da onde que vem essas nações? Eu sei que pode parecer meio estranho perguntar da onde que vem essas nações, mas conforme eu for lendo aqui os versículos vai ficar mais claro. Agora eu vou continuar. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. O que eu quero dizer é que essas nações vieram da pré-existência. Porque, por exemplo, naquele outro versículo que nós vimos, falou de comércio nos céus e um monte de coisa que lá no Éden a gente não vê falando sobre isso, só vê falando sobre Adão e Eva. Porém, como você pode ver, vários versículos falam sobre pré-existência. Agora vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Miguel estava na linha de frente. Se alguém achar que se refere ao confronto final de Apocalipse, está enganado. Esse aqui não é o Armagedon. Isso se refere a um tempo nos céus, porque Miguel estava lutando, já que Jesus estava sendo imolado. Tanto que tem aquele versículo, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, no próprio Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os anjos foram lançados com ele. Agora Lucas 10, versículo 18, ao que Jesus lhes revelou: Eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Quando que Jesus viu caindo dos céus? Quando que Jesus estava no Éden? Será que estava? Com certeza, Jesus também tem uma pré-existência. Então, se ele viu Satanás caindo dos céus, significa que ele já existia. Ele não foi criado há 2000 anos atrás. Ele foi criado há muito mais tempo. Agora vamos para Apocalipse 12, versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quem habitais nos céus? E como nós vamos saber que tipo de pessoa nós somos? Como que o Criador vai nos provar? Bom, esse tempo que nós estamos na Terra, ele alude à eternidade. Ele não é eterno, mas o que você faz nesse tempo reflete o que você faria na eternidade. E o que diz se você é bom ou mal? As suas obras. E por isso que o Criador fala para sermos quentes ou frios. Caso nós sejamos mornos, ele nos vomitará da sua boca. Esse versículo dos frutos aparece em Mateus 7, entre 16 a 20, que é pelos seus frutos os conhecereis. Agora, continuando, temos Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Regiões celestes? Que regiões? Lá em Gênesis ele não tinha criado os céus, a terra. Então ele criou os céus e nos céus nós temos as dimensões, por isso que são céus.
Por isso que a tradução correta é céus. Várias coisas no hebraico original estão em plural. Por exemplo, Elohim. Que Elohim, na verdade, é uma forma que a gente pode se referir ao Criador, mas é uma palavra em plural, ou seja, se refere a mais de um ser. O versículo soprou o fôlego da vida, na verdade, é em plural também. E essa fica uma dúvida, né? Porque certas pessoas que estudam a Bíblia também se perguntam quando que o Criador fez os anjos, né? É uma pergunta que as pessoas que lêem a Bíblia às vezes ficam, né? Quando que aconteceu? Agora, continuando, Hebreus 9, versículo 27 a 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, para você que acredita em reencarnação, tá aqui, ó. Ordenado morrerem uma só vez. Você não vai ficar reencarnando. A reencarnação é um tipo de filosofia no estilo da Carpe Diem. A Carpe Diem, você pensa assim, aproveitar a vida. Ah, mas só que nem é tão ruim. Mas as palavras que você escuta no dia a dia, as coisas que você acredita, principalmente, vão te influenciando a ir para determinado caminho. E qual caminho é? Faça o que quiseres, pois tudo está na lei. Aleister Crowley, que é um satanista. Ou seja, eles querem fazer com que você seja um degenerado e que você não se importe. O que me dá raiva é que a pessoa, ela não sabe que ela tá se tornando um degenerado. Ela não sabe que ela tá se tornando um morno. Porque pelo menos se ela soubesse, né? Pelo menos ela estaria exercendo um pouco do livre-arbítrio, que seria ruim da mesma forma, né? Mas, no caso, se a pessoa só acredita nisso, ela apenas está sendo influenciada e ela está sendo uma pessoa ignorante, pois ela não sabe a origem, né, da reencarnação. Infelizmente, alguns judeus acreditam na reencarnação. Agora, continuando, vou começar de novo para pegar o fio da meada. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Então, tem aquele versículo, assim na terra como nos céus, que significa que o que aconteceu nos céus é um reflexo do que acontece aqui na terra. Tanto que algumas vezes na Bíblia falamos sobre Israel, falamos sobre as nações dos céus, e é a isso que ele está se referindo. Agora mais um versículo aqui, no caso Hebreus 2, versículos 12 a 18, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui em mim, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E agora os versículos de Jó farão mais sentido. Jó 38, e eu vou começar do versículo 4 até o 18. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Sobre o que está falando esse versículo 7? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Quem são os filhos de Deus? Quem é a estrela da alva ou as estrelas da alva? Deus não falou para Abraão: farei tua descendência numerosa como as estrelas? Bom, vou continuar. Ou quem encerrou o mar com portas? Quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por
sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sob o selo, e se pusessem como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-mo saber se sabes tudo isto. Então, estes versículos em Jó, que aparentemente são apenas uma ironia do Criador, que pelo menos é o que o sistema religioso às vezes faz nos pensar, na verdade, ele estaria realmente questionando Jó sobre isso. O Criador sabe que ele precisa passar as coisas da maneira mais clara possível, e por isso nós temos as parábolas, nós temos os exemplos que comparam uma coisa com a outra. Não é à toa que o Criador, quando vai ser mostrado em alguma passagem, ele é sempre comparado a um rei, porque ele é um rei. Então, quando nós temos comparações dos seres humanos falando sobre as estrelas, tudo isso alude a uma coisa, que aquilo não é simplesmente uma comparação ou então uma ironia. Esse versículo, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, eles jubilavam pela glória do Criador. E provavelmente também pela expulsão do dragão, a antiga serpente. Então é isso que eu gostaria aqui de passar para vocês. Eu não sei se ficou bem claro, tentei juntar vários versículos, espero que você tenha gostado. Eu sou o Guilherme, o CDF da Bíblia. Eu ainda estou aprendendo, então se você quiser deixar um comentário também passando sua visão, eu vou ficar feliz. Obrigado por ver até aqui e fique com Deus.